Olá pessoal, hoje teremos mais uma aula de raciocínio lógico proposicional. Nós falaremos sobre negação de proposições. Nós vimos na aula anterior a equivalência de proposições. Nós vimos que na equivalência nós encontramos uma outra tabela verdade idêntica à anterior. Mesmo utilizando conectivos diferentes, conectivos lógicos, a gente acaba chegando na mesma tabela verdade, certo? De modo que as combinações das proposições simples vão resultar na mesma coisa, embora a frase seja diferente. Aqui nós teremos o contrário, certo? Onde for verdade uma, na negação será falsa. E onde for falsa, na negação será verdade. Então, é o inverso. Por isso que a gente chama de negação, porque vai ser tudo o contrário. A maneira mais simples de negar uma proposição é colocando essa frasezinha aqui, ó. Não é verdade que. Então, por exemplo, eu tenho essa proposição aqui, ó. P e Q. A forma mais simples de negar seria não é verdade que P e Q. Ou não é verdade que P ou Q. Tá certo? Então, isso aqui é uma maneira de fazer negação, mas não é assim que é cobrado em prova. Tá certo? Então, vamos ver como é que isso acontece. Bom, nós temos que estar ciente disso, então nós veremos aqui então as negações que nós temos. Então nós vamos pegar cada conectivo e vamos apresentar a negação deles. O primeiro conectivo que a gente aprendeu foi o da conjunção. Então, para negar a conjunção, não é verdade que P e Q, isso aqui é equivalente, tá? Essas três linhas significam equivalente, ou seja, a negação de P e Q é equivalente a não P ou não Q. Ou seja, isso aqui também é uma forma de negação da conjunção. Então, fica não P ou não Q. Se você quiser parar o vídeo e fazer uso do que eu ensinei lá na aula de montagem de tabelas verdade e fazer essas operações aqui até chegar aqui para ver que de fato vai dar isso que eu estou mostrando, é até um exercício interessante para você. Então, você criaria uma linha aqui do não P, uma coluna, né? Perdão, do não P, uma coluna do não Q, faria as operações do conectivo OU e ia ver que ia dar exatamente isso aqui que eu estou mostrando. Mas eu não vou mostrar de novo para não ficar repetitivo. O fato é que, quando eu tenho aqui no P e Q dando verdade, na minha negação vai dar falso. Quando está dando falso no P e Q, na minha negação vai dar verdadeira. Então, vai dar exatamente o contrário, como eu já estou explicando para você. Então, a negação dá o contrário. Então, como é que eu nego o conectivo E? Troco o E pelo OU e nega as proposições individuais, certo? Então, vamos lá, um exemplo aqui. Ó. Um exemplo onde eu uso o conectivo E. João é professor e Maria é pediatra. Então, no lugar do E, eu coloquei o OU e vou negar. Ó. Aqui está dizendo João é professor. Aí eu coloquei João não é professor. Troquei o E pelo OU. Aqui diz que Maria é pediatra. Então, eu troquei por Maria não é pediatra. Então, João não é professor ou Maria não é pediatra. A próxima, que é a disjunção inclusiva, é muito parecida, né? Não é verdade que P ou Q, né? Então aqui é a proposição que usa a disjunção inclusiva, P ou Q, e aqui eu estou dizendo não é verdade. Isso aqui é equivalente, ou seja, uma outra forma de negar seria não P e não Q. Veja, onde está sendo verdade, aqui está sendo falso, e onde é falso, aqui está sendo verdade. É isso? Então, é muito parecido com a anterior, né? Porque o E vira OU e o OU vira E na negação. Veja que, de novo, eu estou negando todas. Não é isso? Então, a afirmação aqui, para exemplificar, João é professor ou Maria é pediatra. A negação ficaria, João não é professor, né? Ao contrário, e Maria não é pediatra, certo? Daqui a pouco eu vou falar sobre uma dicasinha para você decorar melhor, né? Mas aí, desde já vou falando, o E vira OU e o OU vira E, não é isso? Só que com todo mundo negado aqui. Então essa é a negação da disjunção inclusiva. Próximo conectivo é a disjunção exclusiva. Esse aqui, gente, tem mais de uma forma, embora uma delas seja mais utilizada. Então, para negar o ou, a forma mais utilizada é essa aqui, ó, do se somente se, certo? Eu acho que é a negação mais fácil. O ou vira se somente se, tá bom? Mas a outra forma de negar, que é o quê? Eu vou manter o ou, só que eu nego uma das duas. Então, por exemplo, nessa aqui, eu mantive o ou e neguei só a primeira. Outra forma seria manter o ou
mas negar só a segunda. Então, tem 3 formas de negar. Essa, do se somente se, é a mais utilizada, é a mais fácil e é a mais importante. Mas você precisa saber dessas aqui também, tá certo? Então, vamos lá. A negação 1 ficaria P, se somente se que. A negação 2 ficaria ou não P ou que, né? Porque eu neguei ou, aí, não P ou que. E a segunda negaria aqui ou P ou não que, tá bom? Então aqui está a tabela verdade, olha. Aqui está a coluna do ou. Perceba que nas 3 que eu te mostrei, nós temos exatamente o contrário da original. Onde está F nas outras é verdadeira, não é isso? E onde está verdadeiro nas outras, que é a negação, vai dar o contrário, que é falsa. Então vamos aqui criar mais uma vez nosso exemplo. Vou negar de 3 maneiras. A afirmação original seria: ou João trabalha ou André corre. A negação 1 é a mais utilizada em provas. Então basta transformar em si somente se. Eu tenho aqui João trabalha, André corre. Então vai ficar João trabalha se e somente se André corre. Perceba a minha ênfase de sempre dar enfoque nessa primeira, porque é a mais importante. Mas aí eu posso continuar utilizando o ou. Só que aí eu vou negar uma das duas. Então, na negação 2, eu vou negar só a primeira, tá? Ou, aí eu vou negar. Ou João não trabalha, não é isso? Eu neguei essa daqui. Ou, eu coloquei José, mas deveria ser André, não é isso? Ou André corre, tá? Vou arrumar lá na apostila, então leia assim, ó. Ou João não trabalha, ou André corre, tá certo? A negação 3, de novo eu coloquei o José aqui, aqui seria André, não é isso? Então fica assim, ou João trabalha, ou André não corre, tá certo? Então na negação 2, eu neguei só a primeira, na negação 3 eu neguei só a segunda. Então fica a opção para você, certo? Troca pelo se somente se, ou então nega só a primeira ou nega só a segunda, mantendo o mesmo conectivo. As 3 podem cair em prova, mas a primeira é a mais utilizada. Vamos então para a próxima negação, que é da condicional. A da condicional é muito parecida com o ou, tá certo? A diferença é que a condicional, embora também vire o e, ela só vai negar a da direita, certo? No ou, vira e nega tudo. Nesse caso da condicional, vira e, só que só nega a da direita, tá certo? Então fica P e não que. Vamos ver como é que fica isso. A afirmação original, se João nasceu em São Paulo, então é brasileiro. Então nós temos João nasceu em São Paulo, João é brasileiro. Vai ficar assim. João nasceu em São Paulo, veja que eu mantive, e ao invés de dizer que é brasileiro, vou dizer não é brasileiro. É assim que eu nego a condicional. Por fim, vamos negar a bicondicional. A bicondicional é muito parecido com o ou, como a gente já viu lá no ou, não é isso? Então, para negar o se somente se, basta transformar em ou. Essa é a mais comum, certo? Mas existe essa também, onde você mantém o conectivo, nega só a primeira ou nega só a segunda. É praticamente igual ao do ou, tá certo? Por isso eu vou passar um pouquinho mais rápido por isso aqui. Então vamos ver o exemplo na prática, não é isso? Ó. Aqui está a afirmação, João será aprovado se e somente se estudar. Então eu tenho aqui a proposição que diz que João será aprovado, e aqui nós vamos ter a de que João estuda, né? Se estudar, está dizendo João estuda, é uma hipótese, né? Então vamos lá. Ou João é aprovado, veja, estou trocando pelo ou João estuda, certo? Essa é a primeira e a mais comum. Mas eu posso manter o se somente se, negando a primeira, no caso da negação 2, ó, João não será aprovado, veja que eu neguei, se somente se estudar. Mas eu posso também deixar para negar a segunda, então fica, João será aprovado se somente se não estudar, tá certo? Então é isso. São aqui as regras de negação. Eu quero apenas agora mostrar para você algumas dicas para você decorar isso aqui, porque tem que decorar mesmo na hora da prova. Bom, vamos ver aqui algumas orientações para você memorizar, não é isso?
Na hora de memorizar as negações, você tem que lembrar do e e do ou juntos, tá? A conjunção e a disjunção inclusiva. Lembra das duas juntas, certo? Por quê? Porque o e vira ou e o ou vira e, com todo mundo negado. É isso? É a forma de você lembrar de duas. Aí, na sequência, você pula o ou, e aí você já lembra da condicional, que a condicional é parecida com o ou, não é isso? A diferença é que na condicional o se então vira e, só que eu vou negar só a segunda, tá certo? Então tem duas que viram e, o ou e o se então. No ou todo mundo é negado, no se então eu nego só a da direita, beleza? Então vamos lá. Aqui nós temos então essas duas que são muito parecidas, certo? Então são muito parecidas. O se somente se vira ou e o ou vira se somente se, sem negar, viu? Mantém idêntica, do mesmo jeito, certo? Só muda o conectivo, sem negar as proposições simples. E aí, aquelas partezinhas onde eu não mudo de conectivo, não é isso? Então eu posso negar só a primeira, né? Ou negar só a segunda. Veja, aqui eu tenho duas negações do ou. Nessa aqui eu mantenho o ou e nego a primeira. Nessa aqui eu mantenho o ou e nego só a segunda. Então são formas de negar o ou. Aqui são formas de negar o se somente se, onde eu mantenho o se somente se, mas eu nego só a primeira ou nego só a segunda. Então essa é a ordem adequada para você decorar, tá bom? O e o ou, que são muito parecidos. Aí o se então, que é muito parecido com o ou. E aí então o ou e o se somente se, que são quase iguais. Né? Isso, as regras são muito parecidas. Então essa é a maneira de você poder decorar. Então é isso aí, mais uma aula. No próximo vídeo nós teremos uma lista de exercícios onde a gente vai trabalhar equivalência e negação. Então revisa a aula de equivalência, vê bem se você entendeu essa aula aqui de negação para você poder fazer a lista de exercícios que está na apostila, cujo link está na descrição do vídeo. Então, bons estudos e valeu!